Buenos días, chicos y chicas del séptimo año de la Escuela Objetivo Macunaíma. Vamos a comenzar más una clase de español con el módulo 6, reglas de acentuação, parte 2. Vamos lá, já vimos a parte 1, né? Vamos agora para a parte 2. Entonces, yo soy su maestro Marcos Aurelio y vamos a comenzar esta clase. 6 regras de acentuação, parte 2. Hoje nós vamos conhecer os hiatos monossílabos. Na realidade, isso aqui vocês já conhecem, né? Porque é a mesma coisa do português praticamente, tá? Um hiato, você sabe que é a junção, né, de duas vogais, só que essas vogais têm uma tonalidade um pouco diferente de um ditongo, porque elas são fortes e elas vão ser separadas, né? Existem alguns modelos de hiato, a gente vai trabalhar já já com vocês, e os monossílabos, que são as palavras, né, com uma só sílaba, né? Vamos lá então. En esta clase vas a conocer un poco más sobre la acentuación en español, que en cierta forma es diferente al portugués, y una pequeña parte de la clase has visto en el primer bimestre, ¿cierto? Entonces, ahora te presentamos los hiatos. Vamos lá. ¿Sabías que esta palavra viene del latín hiatus, que significa abertura o separación? Entonces, tiene todo sentido que algunas vocales juntas estén separadas en la pronunciación, porque pertenecen a sílabas distintas o diferentes. Hay dos tipos de hiato, ¿ok? Vamos ver. Primeiro, hiato simple, representada por una o por la unión de dos vocales fuertes, A, E, O dos vocales débiles, I, U. Vamos ver que tipo. Exemplos: passeio. A palavra passeio, que é passeio em português, quando você vai separar, fica pa, se, o. Porque observe, olha só a pronunciação, passeio. Então esse seu aqui não tem como ficar junto, porque há uma tonalidade diferente daqui, né? As duas são fortes, então ficam separadinhas. Ó, poema, poema, poema. Então veja que o som aqui, ele é separado do E, e o eu separado do ma. Por quê? Porque são fortes, né? Duas vogais fortes. Vamos então a outra. Biarre, bi, a, re. Observem então que aqui nós temos uma, né, vogal que ela é fraca, mas aqui logo depois vem uma forte. Então elas não ficam juntas na pronunciação. Você não fala biarre, você fala biarre, né? Então, bi, a, re. Ciudad, vamos ver, ciudad. Aqui você tem si, u, dat. Vejam duas vogais que elas não são fortes, elas são fracas. Porém, a pronunciação fica separada. Ciudad, ciudad. Então, si, u, dat. Há uma separação, então. Vamos ver o hiato acentuado. O que é esse acentuado? Se observa com a união de uma vocal débil, I, U, né? Uma dessas duas que débil é fraca, ao lado de uma vocal forte, A, E, O, ou vice-versa, pode ser o contrário também. Sempre quando a vocal débil, né, débil lleve acento. O que acontece? Nesse caso do acentual, a vogal fraca, quando está ao lado de uma forte e vice-versa, ela deverá levar o acento. Então, se ela leva um acento aqui, ó, quer dizer que ela vai ficar forte. Entenderam? Olha aqui, ó. Vamos ver. Leon, leon. O que aconteceu aqui, professor? Nós temos um hiato onde observamos que quem está acentuado é a vogal forte, né? Mas eu não posso falar leon, leon, não, é leon. Então a vogal fraca ela fica para esse lado e a outra que está, né, que é a forte, que inclusive leva o acento, ela está, né, totalmente separada da outra. Maíz, maíz. Vejam que aqui é a vogal fraca, só que agora ela está forte porque ela levou o acento, então a sílaba tônica está aqui, ó. Maíz. Increíble, increíble. Vejam que o i
ele leva o acento. Se ele leva o acento, o que ocorre, professor? Ele, veja bem, né? Está forte, a pronunciação aqui é forte, ó, increíble, a sílaba tônica está aqui. Dia, nós temos di e depois a. Opa, também é o hiato, exato, porque aí a letra I é fraca, a vogal fraca, mas quando ela tem o acento, ela está forte, porque é a sílaba tônica, ó, dia. Então eu não posso deixar esse A junto coladinho, tem que ficar separado, tá bom? Então, ele e hiato acentual são esses que vão levar o acento, né? A vogal, geralmente a vogal fraca leva o acento e a forte não, né? Só a única forte que levou foi essa daqui, né? Então as palavras terminadas em on você já sabe. E nós temos, né, o hiato simples, né? Como nós já tínhamos visto, A, E, O, né? I, U, certo? Essas aqui são as fortes e essas aqui são as vogais fracas, tá bom? Vamos então continuando. Mais adiante, vemos aqui, ó. Para entender melhor lá, te proponemos que leas el fragmento debajo, el cual tiene dos palabras de hiato acentual ya destacados, pero necesita otros tipos de acentos que has estudiado y deberás colocarlos donde sea necesario. Para ayudarte, te damos uma pista. Falta acentuar 5 palavras. Deu para entender? Né? Então, eles estão propondo a vocês aqui lerem o fragmento abaixo, né, onde tem 2 palavras, né, que são hiato acentual, já destacadas. Mas você necessita, né, outros tipos de acento. Essas palavras precisam de outros tipos de acentos que você já estudou e deverás colocar onde seja necessário. Né? Para te ajudar, te damos uma pista. Faltam 5 palavras, né? 5 palavras seriam acentuadas, tá bom? Vamos então fazer a leitura. Cuento chino, conto chinês. El libro de la imaginación, de Herbert Allen Gilles. Então vejam, aqui a gente já tem uma palavrinha, ó. Imaginación. Estão vendo? Aqui nós já temos um, né? Cierto hombre que había comprado una vaca magnífica soñó la misma noche que crecían alas sobre las espaldas del animal. O que é espaldas? Parte do corpo humano, né? As costas. E que este se marchava volando, voando. Se marchava quer dizer ia, né? Considerando esto presságio de infortúnio, ele considerando isso um presságio, né, de azar, iminente, llevou la vaca al mercado novamente e la vendió com gran pérdida. O que aconteceu? Ele então, diante desse presságio de azar, né, ele foi ao mercado e vendeu a sua vaca, gente. Ele vendeu a vaca a um preço baixo, né? Ele teve uma perca com isso aí. Bom, então eu fiz a leitura para vocês e aí fiz, inclusive, a pronunciação, né, de algumas palavras. Acho que vocês devem ver que aí elas vão levar o acento, inclusive porque uma delas é pretérito, que inclusive nós vimos na aula passada, né? O pretérito indefinido. Tem essa terminação, né? Vendió, né? E aí, geralmente, ele leva ao acento agudo, tá bom? Que só tem um agudo em espanhol mesmo. Agora vamos ver atrévete. Encuentra as palavras que tenga hiato e escríbelas a continuação. Aire, reír, tutoria, recuerda, alegria, maíz, correu e sombrio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar quais são as palavras que têm hiato. Para isso, vocês vão separá-las aqui ao lado, tá bom? Tá certo? Então, para eu encontrar o hiato, eu tenho que fazer a separação. Ó. A, I, re, ir, tutoria, recuerda, recuerda, prestem atenção na pronunciação, alegria, maíz, correo e sombrio. Bom, com a pronunciação que eu fiz, fica até mais fácil para vocês.
tá bom? Ah, no caso, vocês vão colocar o hiato aqui dentro, tá bom? Nesse quadrinho. Eu tinha pedido para colocar aqui ao lado, mas não precisa. Vocês vão colocar só os hiatos aqui. Tranquilos? Então vamos ver aqui, ó. Repasso. Seguramente recuerdas que já tens visto, quando se acentuam os monossílabos, né? Vocês lembram? Sin embargo, no entanto, te explicamos novamente, a modo de recordártelo. Então, para que você lembre, né? Nós vamos te dar aqui a dica. São aquelas palavras, né? Os monossílabos são aquelas palavras que só contêm uma sílaba. A gente já tinha comentado isso. Segundo as normas, não se acentuam, salvo os que têm a tilde diacrítica, que é o acento diacrítico. Ou seja, quando dos monossílabos se escrevem igual e têm significado diferente. Um de eles se acentua para diferenciá-lo do outro. Lembra que eu tinha comentado com vocês? O caso do ele com acento, que é ele, e o ele sem acento, que é o artigo. Então, um é pronome e outro é artigo. Olha outro exemplo aqui, ó. Me quedaria um pouco mais, mas não tenho tempo. Eu ficaria um pouco mais, esse mais com acento é o mais com i do português, mas, esse mais sem acento é o porém, não tenho tempo. Mas, então, contrário de menos, né? E mas equivale a pero, que é porém. Fica fácil. Agora, atrévete. Vocês vão fazer o quê? Elige e escreve o monossílabo correto em las lagunas de las oraciones. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o ele. Se é pronome, vou colocar com acento. Se é o artigo, você vai colocar sem o acento, tá bom? Me gustaria tomar uma taça de té. Té é chá. Agora, o que é? É com acento ou sem acento? Vocês vão ter que pesquisar. Necessitamos mais conhecimento, mais, que é o mais com i do português. É com acento ou sem acento? Tu e tu sem acento. Ó, tu com acento pronome, tu sem acento é teu, tua possessivo. Então, qual é aqui? O pronome ou o possessivo? Presentarás, ó, trabalho hoje. Então, vai ser com acento ou sem acento aqui, se é teu, né? E isto é solo para mim. Mi com acento é mim e mi sem acento é meu, né? Que é possessivo. E aí vocês vão ver, então, qual é o monossílabo que deve estar colocado. Bom, termino a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte da acentuação, né? Pelos hiatos simples, né? E o hiato acentual, beleza? E vamos então fazer esta atividade para que vocês puedan aprender um pouquinho mais sobre la acentuación. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Hasta la vista, baby.